isso? Que bom. Paz de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Amém. Prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. O pastor falou aqui do privilégio, né, de poder servir. O prazer que ele tem de servir em diversos departamentos da igreja, auxiliar. Às vezes tem gente que quer fazer alguma coisa, né? Olha, eu queria fazer isso, e às vezes a pessoa não tem tantas habilidades, né? Mas alguma habilidade você tem, com certeza, pelo menos uma habilidade Deus deu a você, para você somar, para você ajudar. E às vezes tem gente que tem tantas habilidades e não usa nenhuma, também tem esse também. Coleciona habilidade, mas não usa nenhuma. Então a palavra do pastor é para que nós possamos usar as nossas habilidades. Use as suas. Né? De repente você tem alguma aí que está só uma, mas não usa a que tem. Então use, né? Use a que você tem. Todos nós somos limitados, somos falhos. É verdade. Mas somos úteis na obra do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero ministrar aqui, compartilhar uma palavra. Eu não vou me prender a um texto, mas eu vou começar em Lucas capítulo 5. Lucas 5, verso 1 e 2. Quando você encontra, a semana, eu falei com o pastor aquela semana que dá aquela, às vezes me dá aquelas crises de enxaqueca, né? Fiquei com a crise de enxaqueca essa semana. Hoje ainda não estou 100%, né? A cabeça ainda está. Eu me lembrei que meu irmão teve uma crise de enxaqueca uma vez no Rio, foi fazer o exame, fizeram tomografia, fizeram tudo. O médico falou assim: meu filho, dor de cabeça, sinal que você está vivo. Falou para ele. E olhou: você não tem nada, só dor de cabeça. Então, dor de cabeça você não tem uma razão. Falou para ele: você não está com nada. Ele fez todos os exames, não tem nada, absolutamente nada. É porque você está vivo. Quem está vivo, gente, dor de cabeça. Falou para ele. De vez em quando bate a enxaqueca, né? Essa semana me atacou um pouquinho. Domingo eu nem vim, não estive aqui domingo, desde domingo, né? Vai e volta. Hoje que melhorou um pouco. Lucas capítulo 5. Tem alguém com dor de cabeça aí? Não? Alguém? Glória a Deus. Deus pode curar hoje. Amém. Pode curar. Irmão, Deus cura câncer, cura, mas cura dores também. Amém, Jesus. Lucas 5, 1 e 2. Eu vou ler só esses dois versículos, só para a gente começar, depois eu vou ler outros textos. Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Verso 2: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando ou limpando as suas redes. Pode sentar. Amém. Adorando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sim, Senhor. Que o teu Espírito Santo faça o que eu não posso fazer e vá onde eu não posso ir, Senhor. Glória a Deus. Para que o teu nome continue sendo glorificado, como já foi glorificado nessa noite. E a nossa fé seja fortalecida pela tua palavra, Glória a Deus. pelo poder do nome de Jesus. Você pode concordar com amém? Amém. Aleluia. Quero falar um tema simples hoje. Jesus veio. Fala comigo, Jesus veio. Fala forte, não fala. Jesus veio. Jesus veio. A gente sabe que nós somos, creio que a maioria, conhecedores, né, pelo menos básicos da Bíblia, da palavra de Deus, né, conhecendo, temos uma base. Jesus, ele vê tudo, a gente sabe disso. Ele vê tudo. Apocalipse 5 fala do Cordeiro, que é um símbolo de Cristo, né, aponta para Jesus, que tem 7 chifres e 7 olhos, né? E o apóstolo João, na sua visão, ele explica que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, que aponta para a plenitude do Espírito na vida de Jesus, aponta para a sua capacidade, a sua onisciência, né? Jesus sabe tudo sobre o passado, presente e futuro, ele conhece tudo. Ele é onisciente, e dentro da onisciência está também a onividência, porque ele vê tudo. Então ele sabe tudo e ele vê tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. E a Bíblia fala sobre o olhar dele sobre o juízo também, Hebreus 4,13. Nenhuma criatura está encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes, diante dos olhos daquele com quem temos que prestar contas. Falando de juízo. Então a Bíblia mostra que Jesus, de fato, ele vê
tudo sobre a nossa vida, Ele vê tudo acerca de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do poder da Tua Palavra, sustentada pelo poder da Tua Palavra, está debaixo do controle da Sua mão. Nada foge aos olhos do Senhor, nem mesmo nós, com todas as nossas capacidades. O autor do Salmo 139, ele explica isso bem, ele diz que sobe e o Senhor está lá. Se eu descer no abismo, também o Senhor está lá. Para onde irei do Teu Espírito? Para onde me irei? Onde vou me esconder? Jesus vê tudo, mas só que Jesus não vê tudo só acerca de juízo. Só para trazer juízo, só para trazer repreensão, só para trazer correção. Como eu disse, Jesus vê tudo acerca de todas as coisas. E todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus viu, Jesus não consegue ver nada de maneira indiferente. Glória a Deus. Jesus não consegue ver com indiferença. Glória a Jesus. Jesus, em nenhum texto da Bíblia, ele vê superficialmente. Não vê. Jesus nunca vê as coisas aparentemente. Não. Ele vê além. Quando o profeta Samuel vai lá ungir Davi, Deus fala para ele, olha, ele pensa assim, é um dos irmãos de Davi, ó, o cara é grande, forte, soldado, guerreiro, é esse daí. Esse aí é o rei e o Senhor quer ungir. É que Deus fala para ele, ó, eu não vejo como você vê, Samuel. Né? Porque você olha para a aparência, o homem vê a aparência, mas eu olho para o coração. Jesus deu o que está no nosso coração. Jesus deu o que está na nossa mente, o que está no nosso interior. Ele sabe o que é que nós devemos fazer aqui. Ele sabe do que é que você precisa nessa noite. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua altura. Glória a Deus. Ele sabe o dia que você nasceu. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, porque Ele sabe tudo. E quando a Bíblia diz que Jesus vê tudo, Ele vê tudo acerca de tudo mesmo. Como eu disse, Ele não vê nada superficialmente, aparentemente. Todas as vezes que a Bíblia diz que Jesus viu ou vê alguma coisa, significa que Ele vê e discerne. Significa que Ele vê e percebe. Significa que Ele vê e Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está ocorrendo no interior. Ele sabe o que está acontecendo por trás daquilo que aparentemente o homem consegue ver só o que está por fora, mas ele vê o que está por dentro. E aqui nesse texto, o texto diz que Jesus ele vê 2 barcos parados à beira do lago, à beira da praia. Ele vê 2 barcos parados e o texto vai dizer que os pescadores vieram de uma noite de pescaria fracassada. E eles estão lavando a rede. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem que eles tinham desistido, pastor, né? Desistiram, porque a noite fracassou e foi ruim a noite, mas na verdade não. Todo pescador, quando ele desistia, ele jogava a rede fora. Ele abandonava a rede. Mas o pescador que estava pensando em voltar para o alto mar, ele limpava a rede. Ele esticava a rede para ela secar, porque se deixasse ela fechada, a malhada ela apodrecia. Então eles estavam limpando, porque eles tinham no coração o desejo de voltar de novo para o alto mar, de voltar de novo para o mar para pescar outra vez. Eles não tinham desistido, eles estavam apenas limpando a rede. E o texto diz que Jesus vê os 2 barcos, está no texto aí que você leu comigo. E Jesus, ele viu à beira do lago 2 barcos e ele se aproxima dos barcos, ele entra em um dos barcos. Porque se tem uma coisa que Jesus vê, é os nossos fracassos. Jesus, ele vê os nossos fracassos. Jesus, ele vê as nossas perdas. Às vezes a gente está vindo de uma semana ruim, de um dia fracassado. Sabe, está vindo de uma história que você olha para a tua história, olha para a tua vida e você pensa assim, eu fracassei. Eu cheguei até aqui, mas nada deu certo, tudo que eu fiz deu errado. Tem dia que a gente está assim, tem momento que a gente está assim, tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos fracassados. Mas eu tenho uma notícia para você, se sentir fracassado não significa que você é fracassado. Não é porque você está para baixo, quer dizer que você vai permanecer para baixo amanhã, depois de amanhã, a semana toda, o resto do mês, o resto do ano, não. Você veio aqui, Jesus tem uma palavra para você. Jesus viu o barco, ele se aproxima, ele entra no barco, porque ele viu a noite de fracasso dos pescadores, porque Jesus vê os nossos fracassos. Não fique pensando que alguma coisa que deu errado para você, que Jesus não está contigo, que Ele não está com você, que Ele não está na tua família, que Ele não está na tua casa, que Ele não está no teu projeto, que Ele não está contigo nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui achando que Jesus te abandonou no meio do caminho.
achando que Jesus saiu da sua embarcação. Mas eu sempre digo que Jesus nunca se aparta de nós. Nós é que perdemos a sensibilidade. A nossa sensibilidade que a gente vai perdendo, porque a gente não se aproxima, porque a gente não permanece junto, porque a gente não ora, porque a gente não busca, e pouco a pouco a gente vai se afastando da presença, e aí pensa assim, Jesus se retirou, a presença saiu, não, Ele sempre está presente, nós é que perdemos a sensibilidade. Então Ele vai e entra no barco, você já conhece a história, Ele vai ordenar que eles voltem de novo, que eles lancem a rede no lugar certo, e vai acontecer o quê? Um milagre. Ei, estando aqui nessa noite, Jesus vê suas dores. Jesus não olha para o seu fracasso, para a sua dor e olha com indiferença, diz assim, não é importante, não. Jesus se importa comigo e com você nos mínimos detalhes. Quando a Bíblia fala dos cabelos da nossa cabeça contados, está mostrando o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Mesmo quando nós somos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele continua com você. Jesus está com você no barco. Jesus está com você na embarcação da sua vida. O barco representa a tua vida. O barco representa você, com a tua família, com os teus projetos, com aquilo que Deus entregou na tua mão. E é normal, no meio do trajeto, a tempestade vir para solapar a embarcação, para testar a sua fé, para ver se você vai pular do barco ou vai permanecer. Mas Jesus trouxe você aqui nessa noite para te dizer que a vitória está em você permanecer dentro do barco. Aleluia. Não importa o tamanho, o furor da tempestade, permaneça dentro do barco, porque Jesus está dentro do barco. Glória a Deus. Amém. Tem outro texto que eu gosto, o mesmo texto de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Lucas 7,13, 11 ao 13. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos de uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Verso 13. Ao vê-la, o Senhor se moveu de íntima compaixão dela e disse: não chore. Fala comigo, Jesus viu. Jesus viu a dor da mulher. A mulher perdeu o marido, a mulher perdeu o filho, e o texto diz que Jesus, ao vê-la, ele diz: não chore. Irmão, quem é que chega para alguém que acabou de enterrar um ente querido, que vai enterrar um ente querido, que acabou de perder alguém, e diz assim: ô, para de chorar aí, não chore? Quem é que vai dar uma palavra dessa? Nem eu, nem o pastor, nem ninguém vai chegar assim: não chora, não enterra. Não, a pessoa está no enterro e vai chorar. Só que Jesus chega e diz: não chore, porque tem autoridade para dizer não chore. O texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. Compaixão é o que está faltando hoje. É assim, não é? Você viu como nós estamos vivendo uma doença chamada indiferença? E o pior é que não é lá fora, é no nosso meio. Nós estamos indiferentes. As pessoas passam por nós precisando de socorro, precisando de palavra, precisando de ajuda. E nós temos a palavra, nós temos o socorro, nós temos o evangelho. E muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo à nossa volta, porque nós estamos indiferentes. Essa mulher está enterrando a sua última esperança, seu único filho. Seu marido morreu, agora o seu filho morreu, ela está sozinha. Ela não tem mais ninguém, é uma mulher viúva e sem o filho, que seria alguém para dar um suporte para ela. E o texto diz que Jesus a vê e ele se move de íntima compaixão. Porque toda vez que Jesus vem, ele discerne o que está acontecendo, ele vê o interior. E a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. A palavra grega dá ideia de entranhas. É algo que vem de dentro, que move Jesus em direção à mulher. Não é simplesmente o ato de liberar a palavra de cura sobre ela, mas é o ato de empatia. É o ato de se colocar no lugar da mulher e sentir a dor que a mulher estava sentindo. E o texto diz que ele vem e se move de íntima compaixão. Ei, Jesus se move de íntima compaixão. O mesmo Jesus que se moveu pela viúva de Naim é o mesmo Jesus que se move por você nessa noite. É o mesmo Jesus que se move por nós. É o mesmo Jesus que pode curar nessa noite, que pode ressuscitar nessa noite. Pastor, mas lá em casa ninguém morreu. Não tem ninguém morto lá em casa, não tem ninguém doente, mas talvez lá na tua casa tem sonhos sepultados. Talvez lá na sua casa tem projetos engavetados. Talvez você desistiu de muitas coisas e ele
trouxe você aqui nessa noite para te dizer que Ele tem poder para ressuscitar os teus sonhos, para ressuscitar os teus projetos. Ele se moveu de íntima compaixão nessa noite. Ei, Jesus está aqui, meu irmão. Nos louvores, Ele estava aqui. Agora Ele está aqui. E até o culto terminar, Jesus está aqui. Sabe por que Ele está aqui? Porque você está aqui. A Bíblia diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Não. Ele se manifesta aqui nessa noite porque você e eu viemos adorar. O pastor disse que não viemos aqui cantar, porque cantar qualquer um canta. Nós viemos adorar o nome do Senhor. E quando você adora, Jesus se faz presente, porque Ele prometeu: onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Ei, Ele está aqui nessa noite, não por causa dessa parede, não por causa dos aparatos eletrônicos, mas Ele está aqui porque você veio. Oh, glória. Ô irmão, eu estou aqui, eu saber que Jesus está aqui porque eu vim, porque você veio. Imagina, Jesus está aqui porque você veio adorar. Aleluia, Jesus. Ele está aqui porque você veio adorar nessa noite. Ele não se manifesta, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele se manifesta a mim e a você. Ele se moveu de íntima compaixão, porque Jesus se preocupa com as nossas dores pessoais. Ele se preocupa com os nossos sentimentos. Ele se preocupa com o teu estado nessa noite, como você está nessa noite. Tem um outro texto de Marcos, capítulo 6, no verso 34. É um outro texto que fala dessa palavra grega, eidom, que todas as vezes que Jesus vê, vai usar essa palavra, que é ver e discernir, ver e descobrir, ver e perceber. Em Marcos 6,34, diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus se preocupa com as nossas necessidades básicas. Você sabe que a Bíblia fala da ovelha? A ovelha representa nós. E a ovelha tem pelo menos 3 ou 4 necessidades básicas. Ela precisa de alimento, ela precisa de água, ela precisa de direção e ela precisa de proteção. Alimento, água, direção e proteção. Quando Jesus olha para a multidão, ele vê que a multidão estava sem alimento, a multidão estava sem água, a multidão estava sem direção e a multidão estava sem proteção. Agora olha que coisa maravilhosa. Você está aqui na comunidade cristã Missão Reviver. Oh, glória. Você aqui tem água. Glória a Deus. Você aqui tem alimento. Glória a Deus. Você aqui tem direção. Glória a Deus. Você aqui tem proteção. Se você tivesse entendido, você estaria orando a Deus. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aqui você tem, aqui tem alimento. Glória a Aqui Deus. a ovelha não fica sem alimento, porque uma das funções primárias do pastor era alimentar as ovelhas, função básica, dar alimento e dar água. Jesus tinha água, Jesus tinha alimento, Jesus tinha direção, Jesus tinha proteção. E nessa noite para você tem alimento, tem água, tem direção, tem proteção. A ovelha precisa de direção porque ela enxerga mal, sabia disso? A ovelha não enxerga bem, então ela precisa que o pastor a dirige, que o pastor a guie. Pastor no hebraico é ra'á, significa aquele que guia. A função do pastor é guiar as ovelhas em direção onde tem água. É levar as ovelhas onde tem alimento, onde tem pasto. É levar as ovelhas a lugares seguros, lugar onde tem proteção. E é dar direção para as ovelhas. Tem direção para você nessa noite. Jesus trouxe você aqui para te direcionar nessa noite. Talvez você entrou aqui sem direção, não sabe, não sei se eu vou para lá, se eu venho para cá, se eu fico aqui, se eu vou para outro lugar. Ele trouxe você aqui para te dizer: esse é o teu lugar. Oh, glória. Você recebeu a direção. Você recebeu a palavra do alto sobre a tua vida agora. Glória a Deus. Jesus não obriga ninguém. O pastor, disse, é aquele que guia. O pastor divino, não arrasta ninguém. Quem arrasta é o diabo. O diabo arrasta as pessoas para o seu propósito. Ele arrasta, ele segura e arrasta. Ele põe isca no anzol, como diz no grego. Ele põe lá a isca que te atrai, bota no anzol para te pescar e te arrastar. Jesus não. Jesus não arrasta ninguém, ele guia. Glória a Deus.
E guiar significa seguir voluntariamente. Aleluia. Quem é guiado segue voluntariamente a voz do pastor. Glória. A Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a Bíblia também diz que esse pastor, a voz dele é conhecida pelas ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz e a seguem, obedecem a sua voz. Ou seja, elas não são arrastadas, pastor, elas são guiadas. Ser guiado, seguir voluntariamente. Ei, você veio aqui nessa noite porque você foi guiado. Glória. Ninguém te arrastou para cá. Quem trouxe você foi o Espírito de Deus. Quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo de Deus. Você não veio para cá arrastado. Você veio com as suas próprias pernas, mas Ele trouxe você aqui. Oh, glória. Glória a Deus. Foi Jesus que trouxe você aqui. Amém. Aleluia. E Jesus se preocupa com as suas necessidades mais básicas. Obrigado. Ele provê alimento, Ele provê água, Obrigado. Ele provê direção e Ele protege. Obrigado. Pastor, o que mais que Jesus vê? Em terceiro lugar, Jesus vê o nosso futuro. Jesus não está preso às circunstâncias do presente. Jesus não está preso ao que você está passando hoje, a tua situação hoje. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Talvez você entrou aqui, a tua vida hoje está pensando assim, está de perna? Uau. Minha vida está bagunçada. Está tudo fora do lugar na minha casa, está tudo bagunçado. Ei, fica tranquilo. Jesus não está preocupado com a tua circunstância atual, está preocupado com o teu hoje. Porque quem está limitado a tempo, espaço e circunstância somos você e eu. Ele não está limitado nem a tempo, nem a espaço, nem a circunstância. Ele não vê o hoje, ele vê o amanhã. Fala comigo, ele vê o amanhã. Você quer ver que interessante? Mateus 4,18 diz que ele vê a Pedro e a André e chama Pedro e André. E diz, ei, vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe. Vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quem olhasse, irmão, para Pedro e André e olhar assim, esse aí vai ser pescador de homem, esse aí. Sanguíneo, pesado de língua, né? Duro, ignorante, que era a forma de Pedro era essa. Pedro era rude, era títere, era ignorante. Mas a gente vai fazer de você pescadores de homens. Aí tu vê que o homem cheio do Espírito Santo, em Atos 2, prega um sermão, 3.000 almas se convertem. Aleluia. Um homem sem estudo, um homem sem capacidade intelectual, mas cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Olha que interessante. Em Mateus 9,9 diz que Jesus viu Levi assentado na coletoria cobrando impostos. Porque ele era cobrador de impostos. Ele passa, olha para Levi e fala, ei, levanta e segue-me. O texto diz que Levi, que depois é chamado de Mateus, ele se levanta e segue Jesus. Para os judeus, Levi era odiado. Porque ele era um judeu trabalhando para o Império Romano e está cobrando impostos. E o Império Romano cobrava os impostos duros, acima do que era justo. Eles roubavam do povo, como não é diferente hoje, né? Está quase igual. Né? Cobrava duro em cima do povo. Então, quem olhasse que o galo, esse daí, esse, o Senhor chamou esse aí que o Senhor vai usar também Jesus chamou Mateus, que era rejeitado pelo povo judeu, porque os judeus rejeitavam Mateus. Porque Mateus era um judeu trabalhando para o Império Romano. Mas Jesus olha para ele e chama, por quê? Porque Jesus não vê o que Mateus está fazendo. Jesus sabe o que Mateus vai fazer amanhã. Você está aqui nessa noite, Jesus sabe o que você vai ser amanhã. Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe qual é o propósito que Ele tem para a tua casa, que Ele tem para a tua vida. Ele tem algo maior para você. Ele tem algo maior para realizar através da sua vida. E também você vai pensar assim, pastor, algo maior que eu vou ficar rico, eu vou mudar de classe social. Não. Deus tem um projeto com você, Ele quer te usar para algo nessa terra. Ele tem um ministério contigo, Ele tem um chamado contigo, e Ele vai desenvolver. E hoje você olha para você está igual Mateus. Eu sou indigno até de ser chamado, de estar aqui. Mas é você que Deus chamou. Porque Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe coisas fracas para confundir as fortes, diz o apóstolo Paulo. Ele escolhe as coisas que não são para aniquilar aquelas que são, para que diante dele ninguém se glorie. Glória a Deus. Ele escolheu você. Você está aqui, eu vim aqui porque eu quis. Não. Jesus te escolheu. Ele disse, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades deis fruto e vosso fruto permaneça. Jesus te escolheu. Fala para alguém, Ele te escolheu. Você se lembra de Saulo, irmãos? Lá em Atos 9, que ele fica, se encontra com Jesus no caminho para Damasco, fica cego.
vai para a casa de Judas, na rua chamada direita, aí Jesus vai lá e chama Ananias, que é o servo dele, fala, vai lá, na rua direita, na casa de Judas, e ora pelo Saulo lá. O que Ananias fala para ele? Esse Saulo? Que persegue crente, mata crente, vou lá não. Linguagem do pastor Gênero, não vou lá não. Aquele cara que persegue a igreja, violento, não vou lá não. Ele fala assim, olha, vai lá, porque para mim, ele é um vaso escolhido e muito precioso, está lá no texto. Porque assim, tem gente que nós olhamos e desprezamos como seres humanos, a ótica humana. A gente olha assim, esse aí não serve. Jesus olha e fala, serve. É esse que eu vou usar. É esse que para você não serve, que para Jesus serve, porque Jesus contraria a lógica humana. Aquilo que para nós parece que é, Jesus pega e fala assim, mas esse aqui que não é, eu vou fazer ser. E ele pega Saulo, e você conhece a história de Saulo, que vai ser chamado de Paulo e virar o maior missionário da igreja. Você já conhece a história. Porque Jesus olha para o nosso futuro, ele não olha para o nosso passado. Ele não olha para o nosso presente. Você se arrependeu? Entregou sua vida para Jesus, o teu passado foi apagado. As tuas circunstâncias atuais são só circunstâncias, são passageiras. Pode estar ruim hoje, talvez está difícil hoje. E aquilo que ele te prometeu parece que nem vai acontecer. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, vai acontecer. Tem um tempo certo para acontecer. Tem um tempo certo para a promessa se cumprir. Eu preciso continuar acreditando. Glória a Deus. Eu preciso continuar crendo. Porque Jairo vai lá e chama Jesus para ir na casa dele e curar a sua filha. E no meio do caminho alguém vem dar notícia, não vai, não incomoda minha filha, que ela já morreu. O que Jesus fala para ele? Não temas. Crê somente no Senhor. Jairo, continue acreditando. Continue crendo. Trouxeram a notícia contrária, disse que ela já morreu, mas continue acreditando. Não importa qual foi a notícia que você recebeu, continue acreditando. Não importa qual foi a palavra que você recebeu, continue crendo, meu irmão, nessa noite. Continue crendo naquilo que Jesus liberou sobre a tua vida. Já estou quase terminando. O que mais que Jesus vê? Lucas capítulo 13, verso 11. Aleluia. Lucas capítulo 13, no verso 11. 10 e 11 diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente ou enferma havia 18 anos. Ela estava encurvada, de maneira nenhuma podia endireitar-se. Verso 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Sabe o que é que Jesus vê? Jesus vê o que ninguém mais vê. Aquela mulher frequentava a sinagoga há anos, e ninguém nunca tinha visto qual era o problema dela. Imagina ela chegando no culto. Ele não fala quantas vezes ela foi no culto, não diz, mas fala que eram 18 anos aprisionada por Satanás. Diz o texto que ela andava encurvada. Dizem os entendedores que era isso, que ela andava assim. A curvatura dela era assim mais ou menos, ela andava assim o tempo todo. Ela só conseguia andar assim. E ninguém nunca tinha orado por ela, Lucas. Ninguém nunca tinha posto as mãos sobre ela, tinha visto qual era o problema. Tratava ela como uma doente comum. Entrava lá, Jesus chegou na sinagoga, olhou. A enfermidade espiritual. Ele olhou e discerniu. Irmão, está faltando para nós isso. Está faltando a gente discernir as coisas às vezes. A gente tem algumas experiências, não dá para contar muita coisa. O pastor já contou algumas aqui também. A gente, uma vez estava no culto, estava o pessoal descendo, todo mundo orando, correu todo mundo para orar, e Robson, correu todo mundo. Não sei se o Robson estava nesse culto, não. Correu todo mundo para orar. E está lá a pessoa se batendo. E tinha vindo um pastor pregar que tinha sido meu professor no curso de teologia. Eu levei ele para pregar lá na igreja. Na igreja que eu congregava, não era pastor dessa igreja, eu era o vice. Ele chegou lá e veio e pregou. E tá e pula para lá e pula para cá, correu aquele monte de irmã para orar, disse que a menina estava endemoniada. E aí ele desceu, ele olhou para mim assim e falou assim: eu posso ir lá e orar por ela? Eu falei: pode. Aí desceu, pastor, foi lá e era gordão, pesadão, ele pegou e fez assim no pé da menina, deu uma pisada no dedo da menina. Parece brincadeira, ele fez assim, na minha frente, mas fez assim, ó. Ela, ai! Aí ele olhou para mim e falou assim: tá brincando com vocês, ela não está com nada, está brincando. Às vezes, nós não discernimos. A gente não sabe se a pessoa está de brincadeira, está debochando da fé, debochando da igreja. Já vi várias vezes pessoas debochando da igreja, fingindo que tem endemoniado. Já vi várias vezes. Várias vezes. E na igreja eles gostam desse negócio, eles gostam.
Gosta de botar a mão, né? É. Eles gostam desse negócio, não tem movimento, o pessoal está lotado de gente, o pessoal gosta do movimento. Então, aí o pessoal que gosta de debochar faz a festa. Vai e finge. E tem uns casos que a pessoa tem demoniada mesmo. Você vai lá e põe a mão e você sabe que quando está endemoniado, você olha e sai mesmo, porque é em nome de Jesus, não é você que tira não. Você coloca a mão lá em nome de Jesus e tem que sair. Em nome de Jesus tem que sair. Jesus jogando discerniu é enfermidade espiritual, é demônio, está no texto. E vendo a Jesus, fariseu, né? Sacerdote, todo mundo está vendo a mulher há anos e ninguém percebeu o que a mulher estava passando. Jesus chega, olha, a primeira vez e discerne, demônio. Ele coloca as mãos nela e estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Irmão, Jesus não mudou. Hebreus 3,8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo. Não importa se o teu problema é espiritual, se o teu problema é emocional, se o teu problema é no corpo, Jesus tem poder para curar. Não se trata de quem vai falar, de quem vai impor as mãos. Eu lembro que eu estava num culto uma vez e estava um movimento maravilhoso, a gente pregando, e a gente pegando sobre cura, as coisas acontecendo, e no final o culto acabou e eu fiquei assim, falei, puxa, mas eu achei que ia ter mais coisa, que aconteceu uma coisa, a gente fica assim, né, pastor? Às vezes a gente acha, parece que vai acontecer algo e não acontece, parece que vai fluir, não flui, e aí depois que o culto acabou, pastor, uma irmã levantou e falou assim, olha, Deus queria fazer mais coisas aqui. Só que Deus disse que as pessoas daqui estão olhando para quem está ministrando. As pessoas estão olhando para quem está ministrando. Tem gente que não recebeu cura porque está olhando para quem está ministrando. Sabe? Em vez de receber a palavra que está sendo pregada, está olhando para a pessoa. Está olhando para quem veio falar, nós somos assim. A gente acha que só vai acontecer se Deus usar quem eu quero que Ele use. Se pregar para mim, quem eu quero que pregue. Não. Deus pode usar a pessoa mais simples aqui nessa noite. É verdade. Se Ele quiser usar. Porque se tem uma coisa que nós aprendemos é que Ele não precisa prestar conta para ninguém. Ele faz o que Ele quiser. E se Ele quiser fazer, Ele faz hoje. Ele usa quem Ele quiser. Ele cura quem Ele quiser. Ele ressuscita quem Ele quiser. Ele exalta quem Ele quiser. Ele abate quem Ele quiser. Porque Ele é Senhor. E Ele vê tudo. Ele vê o que ninguém vê. Ele chegou na sinagoga e viu que a mulher estava endemoniada. E Ele simplesmente disse, está livre da tua enfermidade. Ela ficou curada. Ele é o mesmo. Oh, glória. Ele é o mesmo. Para finalizar em Marcos 2,5. 4 homens pegam o paralítico e levam, não conseguem entrar na casa, vão abrir o telhado, vão descer pelo telhado, você conhece a história. E o texto diz que Jesus vai vendo-lhes a fé, ele vê a fé daqueles homens. E porque Jesus vê a fé daqueles homens, ele opera o milagre. Irmãos, o texto é claro. Tem momentos que Jesus opera porque ele quer. Independentemente da fé de quem está ali. Se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus. Mas só que nesse texto é claro, quando Jesus viu a fé deles, olha lá, me ajudou aí, Vera. E Jesus vendo a fé deles quem? Dos 4, não é do paralítico que está deitado, só, mas é do paralítico e dos 4 que o carregou. Vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados, a enfermidade de origem dos pecados dele. Ele libera a palavra. E o homem vai se levantar, vai ser curado. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Jesus viu a fé deles. Ele operou por causa da fé deles. Irmão, você que está no texto. O que está no texto não adianta forçar. Não adianta inventar, não, porque aqui não é isso, não. É o que está escrito ali, lá. E Jesus, vendo a fé deles, disse, perdoados estão os teus pecados. Você conhece a história, ele vai ser questionado. Quem é você para perdoar pecados? Ele vai dizer para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade, tanto para perdoar pecados quanto para curar, então levanta-te. E o paralítico vai levantar, porque ele perdoa pecados e ele cura também. O que ele está dizendo é, ele não cura só a enfermidade física, mas ele cura a principal enfermidade do ser humano, que é o pecado. Quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são apagados e a nossa vida é sarada. Aleluia! A nossa vida espiritual é sarada, é renovável. Você sabe que remédio que é para o corpo é só para o corpo. Remédio que é para a doença da alma, psicossomática, é só para a alma. Agora, o remédio que é para tratar da nossa vida espiritual, trata de tudo, Gessimã. Trata do espírito, da alma e do corpo, glória. Porque o remédio é Jesus. Jesus cura tudo. Ele cura espírito, alma e corpo. Ele cura doença física. Ele cura doença psicossomática.
E Ele cura doenças espirituais. Ô glória! Fica de pé nessa noite. Ô glória a Deus. Vou chamar aqui o pastor. Nosso pastor que vai fazer a oração. E você que quer receber oração, quer receber unção, seja para cura, seja libertação. O Senhor ouviu a palavra, essa palavra foi para mim, Deus falou comigo. Sai do teu lugar, não endureça o teu coração, ouça a voz do Espírito Santo, sai do teu lugar, pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quantos ouviram a voz de Deus? Sim. Nós queremos orar. Vamos chamar as pessoas aqui que nesse exato momento vamos ministrar uma unção sobre a tua cabeça.